Você já sentiu que algo invisível está acontecendo na sua vida, como se Deus estivesse preparando algo que você ainda não consegue ver? Às vezes, as respostas não vêm quando queremos, mas quando precisamos. E é justamente nesse silêncio que Ele trabalha mais profundamente. O que vou te revelar hoje pode abrir seus olhos para algo que Deus já começou a fazer por você, mesmo que ainda não tenha percebido. Antes de continuarmos, comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. E claro, se ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve no canal para não perder nenhuma palavra que pode fortalecer sua fé. Era uma vez, no alto de um pequeno vale banhado pelo sol da manhã, vivia um casal simples chamado Antônio e Rosa, conhecidos por sua fé. Eles moravam num sítio humilde, rodeado de pasto verde e ar puro, onde a paz parecia sempre morar junto deles com quieta alegria. Não tinham riquezas, mas possuíam um coração cheio de esperança. Cada amanhecer era recebido como um presente vindo das mãos de Deus. E isso fortalecia a caminhada mesmo nos dias mais difíceis. Antônio era um homem de mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Um trabalhador incansável que confiava na provisão divina sempre. Todos os dias ele acordava antes do sol e ia para o campo cedo. Lavrar a terra com paciência, acreditando que Deus honraria seu esforço. Sua esposa, Rosa, acompanhava tudo com olhar doce e cheio de fé, preparando sua comida com carinho e orando por seu marido sempre. Para ela, cada pequeno gesto dele revelava a bondade do Senhor. Mesmo vivendo com pouco, Antônio e Rosa nunca reclamavam da vida, pois acreditavam firmemente que o tempo de Deus nunca falha jamais. Eles sabiam que cada estação chegava com um propósito especial, e que mesmo quando nada parecia mudar, Deus já estava trabalhando. Ao fim de cada tarde, sentavam na varanda e conversavam baixinho, agradecendo pelas pequenas bênçãos que nem todos conseguiam ver, e renovando a certeza de que o Senhor cuidava de tudo ao redor. Naquele sítio viviam também 2 animais muito queridos do casal. Um jumentinho chamado Tico e uma vaca mansa chamada Esperança. Eles eram mais que animais, eram como parte da família humilde. Companheiros fiéis de trabalho, descanso, silêncio e simplicidade. Todas as manhãs, esperavam Antônio no mesmo lugar do quintal, como se entendessem que Deus também tinha planos para eles ali, e caminhavam juntos rumo ao campo, sempre obedientes e tranquilos. Apesar das dificuldades que cercavam o sítio, a fé nunca enfraquecia, pois Antônio e Rosa aprenderam a confiar nos planos de Deus sempre. Eles acreditavam que a promessa de Deus não chega antes nem depois, e que a hora certa é aquela que o céu determina com sabedoria. Assim, viviam cada dia com paciência, esperança e coração agradecido, sabendo que Deus enxergava seus esforços e suas orações sinceras, e que, no tempo certo, algo especial aconteceria em suas vidas. Os anos iam passando, e embora nada grandioso parecesse mudar ali, Antônio e Rosa continuavam acreditando que Deus jamais falha em nada. Eles trabalhavam a terra com amor, sempre esperando o melhor do Senhor, sabendo que cada semente lançada também carregava uma oração sincera. Mesmo quando a colheita era pouca, mantinham o coração agradecido, pois entendiam que Deus sustenta mesmo nos dias de escassez profunda, e que nenhuma lágrima ou esforço é esquecido por ele no caminho. Muitas noites, Rosa se sentava ao lado da janela e olhava para o céu, buscando nas estrelas um sinal de que Deus estava preparando algo bom. Ela conversava com o Senhor como quem fala com um velho amigo fiel, abrindo o coração e entregando cada sonho em suas mãos amorosas, pedindo forças para continuar e paciência para não desanimar jamais. Rosa sabia que a esperança não decepciona quando está em Deus somente, e sentia paz mesmo quando tudo parecia silencioso ao redor. Antônio, por sua vez, meditava sempre nas Escrituras ao anoitecer, encontrando consolo nas promessas que Deus deixou aos seus filhos. Ele repetia baixinho que o tempo de Deus é perfeito em toda estação, e que nenhuma porta fechada permanece assim quando ele decide agir. Essas palavras fortaleciam seu espírito e acalmavam suas emoções, dando-lhe coragem para enfrentar cada novo dia sem medo algum, pois acreditava que a mão de Deus nunca abandona quem confia. Tico e Esperança também participavam desse cotidiano tão tranquilo, andando pelo pasto enquanto acompanhavam o ritmo de cada jornada. Pareciam entender que naquele lugar havia algo especial acontecendo, como se o próprio Deus estivesse regando a esperança daquele lar. Quando Antônio chamava, vinham devagar, como quem respeita o tempo, e seguiam ao seu lado enquanto o trabalho tomava forma lentamente.
numa harmonia simples que lembrava o cuidado divino contínuo. Mesmo em meio às lutas, nunca faltou alegria na vida do casal fiel, pois eles aprenderam a encontrar beleza nos detalhes mais simples. Um pôr do sol bonito, um dia de chuva suave ou um riso inesperado. Tudo era motivo para agradecer e renovar a fé no Deus que cuida. Eles sabiam que, quando o milagre demora, é porque Deus prepara tudo, e que a espera não é sinal de abandono, mas de propósito divino, confirmando que o tempo do Senhor nunca falha, apenas amadurece. Com o passar do tempo, alguns desafios começaram a pesar no sítio, e Antônio sentiu o coração apertar ao ver a terra render tão pouco. Mesmo sendo forte e trabalhador, havia dias em que a força faltava, e ele se perguntava silenciosamente quando Deus enviaria o milagre. Rosa percebia o olhar cansado do marido e se entristecia um pouco, mas mesmo assim segurava firme sua mão e dizia palavras de fé, lembrando-lhe que o Senhor nunca abandona quem confia plenamente. Certa tarde, após um dia inteiro de trabalho sem muitos resultados, Antônio sentou-se à sombra de uma árvore e ficou em profundo silêncio. Ele fechou os olhos e deixou que o vento leve tocasse seu rosto, tentando acalmar a alma que clamava por uma resposta divina urgente. Senhor, será que ainda vai acontecer? Murmurou com voz cansada, sabendo que Deus escutava cada uma de suas perguntas sinceras ali, mesmo que a resposta ainda não tivesse chegado naquele momento. Rosa, percebendo a ausência prolongada do marido, foi até o campo, e ao encontrá-lo sentado, colocou a mão sobre seu ombro com carinho. Ela não disse muito, apenas sorriu e se sentou ao lado dele calmamente, porque sabia que, às vezes, a fé também precisa de um descanso leve. Depois de alguns minutos, ela falou com voz serena e cheia de amor. Meu bem, o tempo de Deus nunca falha, só demora quando é necessário. E essas palavras tocaram profundamente o coração cansado de Antônio. Tico e Esperança se aproximaram devagar, como se entendessem a dor, encostando-se ao casal de forma doce e silenciosa naquele instante. Era como se até os animais quisessem lembrar que Deus cuida de tudo, mesmo quando o céu parece fechado e o futuro um pouco nebuloso. Antônio sorriu ao ver os dois ali, trazendo leveza ao momento difícil, e sentiu o coração aquecer novamente com aquela cena tão simples, onde a paz chegava sem pressa, como um presente vindo de Deus. Ao voltarem para casa ao cair da tarde, algo dentro deles mudou, pois perceberam que, mesmo sem respostas imediatas, Deus estava lá. A fé que antes parecia frágil, reacendeu com uma força inesperada, lembrando-os de que o Senhor trabalha em silêncio, mas nunca falha. Eles oraram juntos na varanda, entregando tudo novamente a Deus, e sentiram uma paz tão profunda que parecia abraçar toda a casa, guiando-os para o próximo dia com renovada esperança no coração. Os dias seguintes pareciam iguais, mas algo começou a mudar devagar, como se uma brisa diferente soprasse sobre o sítio todas as manhãs. Antônio voltou ao trabalho com mais leveza e confiança no coração, sentindo que Deus estava preparando algo além do que ele imaginava. Rosa o observava de longe e agradecia ao Senhor em silêncio também, pois via que a fé de seu marido estava mais firme do que antes ali, e isso fortalecia ainda mais o amor e a esperança entre os dois. Numa manhã tranquila, ao caminhar pelo pasto, Antônio percebeu algo. Um pedaço de terra que sempre parecia seco estava úmido e fértil. Ele ajoelhou-se e tocou o solo com surpresa, sentindo a terra macia, como se Deus tivesse regado aquele ponto de forma especial à noite. Com o coração acelerado, chamou Rosa para ver o que tinha encontrado, e juntos sentiram uma alegria tão grande que os olhos até brilharam, pois parecia o primeiro sinal de que Deus estava prestes a agir. Tico correu em círculos ao redor do casal, como se celebrasse também, enquanto Esperança balançava o rabo devagar, cheia de tranquilidade. Era como se os próprios animais percebessem o mover silencioso de Deus, e participassem daquela pequena descoberta com entusiasmo sincero. Rosa abraçou Antônio e disse: "Você vê? Deus nunca nos esqueceu, meu bem." E ele respondeu com voz emocionada, sentindo força voltar à alma, sabendo que aquele simples detalhe carregava grande significado. Nos dias seguintes, eles começaram a preparar aquele pedaço de terra, plantando com mais fé do que nunca, confiando no cuidado do Senhor. Cada semente depositada era acompanhada de uma oração silenciosa, pedindo que Deus fizesse florescer aquilo que só ele poderia fazer. Antônio trabalhava com um brilho novo nos olhos, cheio de gratidão, enquanto Rosa cantava hinos suaves que pareciam perfumar o ar inteiro.
enchendo o sítio de esperança renovada a cada amanhecer vivido. A fé do casal começou a contagiar tudo ao redor, até o ambiente mudou. Como se o céu tivesse decidido sorrir para aquele lugar novamente. O vento soprava mais leve, o sol parecia mais gentil com a plantação. E o silêncio do campo se tornava um lembrete do cuidado de Deus ali. Eles sabiam que ainda não era o milagre completo, mas já era o começo. Um sinal claro de que o tempo de Deus estava se movendo a favor deles. E isso bastava para encher seus corações de gratidão e confiança. Com o passar das semanas, algo extraordinário começou a acontecer ali. Pois a terra que antes era seca passou a brotar com força inesperada. As pequenas sementes lançadas naquele solo agora ganhavam vida intensa, crescendo de forma tão bonita que emocionava Antônio e Rosa profundamente. Eles observavam cada broto como quem vê uma promessa se cumprir devagar, sentindo que Deus estava honrando cada lágrima, oração e esforço diário, mostrando que o tempo deles sempre chega na hora perfeita para abençoar. O campo parecia diferente, cheio de uma beleza que nunca tiveram antes. Como se o próprio céu tivesse tocado aquela plantação com carinho eterno. Antônio acordava mais cedo ainda, com alegria estampada no rosto simples. E caminhava pelo pasto agradecendo a Deus por tamanho cuidado divino. Rosa o acompanhava com olhos brilhando, reconhecendo o agir do Senhor ali. Pois sabia que ninguém além de Deus poderia fazer algo florescer assim. Revelando a fidelidade que nunca falha na vida de quem confia nele. Até Tico e Esperança mostravam mais ânimo naqueles novos dias de milagre. Correndo pelo campo como se celebrassem um mover divino acontecendo ali. O jumentinho parecia mais leve, trotando alegre ao lado de Antônio cedo. Enquanto a vaca caminhava tranquila, como se carregasse paz no olhar. Era bonito ver como tudo no sítio parecia responder ao toque de Deus. Transformando o ambiente simples num lugar cheio de esperança nova. Onde o impossível começava a se tornar real diante de todos os olhos. O casal conversava todas as noites sobre o que estavam vivendo juntos. E percebiam que o milagre não era apenas a colheita nascendo forte, mas a fé que crescia dentro deles com uma força que nunca tiveram antes. A confiança no tempo de Deus agora era viva, profunda e inabalável. Pois entenderam que o silêncio dele não significa ausência ou demora, mas preparação amorosa para entregar algo maior no momento perfeito. Mostrando que esperar em Deus sempre vale a pena em qualquer situação. Com o coração cheio de gratidão, eles continuaram cuidando da plantação, sabendo que ainda havia muito para acontecer naquele sítio abençoado. Cada dia revelava uma nova surpresa, um novo sinal do cuidado divino. Como se Deus estivesse derramando bênçãos pouco a pouco sobre eles ali. Antônio e Rosa se olhavam sorrindo, lembrando do início tão difícil, mas agora testemunhando o fruto de anos de fé, amor e perseverança, confirmando que o tempo de Deus nunca falha, apenas amadurece promessas. O dia tão esperado finalmente chegou quando perceberam a colheita pronta. Um tapete vivo de frutos e plantas que antes sequer imaginavam ter ali. Antônio caminhava devagar entre as fileiras, emocionado com cada detalhe, sentindo que suas mãos tocavam o cumprimento de uma promessa antiga. Rosa, ao seu lado, chorava baixinho ao ver aquilo que Deus realizou, pois sabia que nenhum esforço deles teria gerado tanto sem o Senhor. E ali confirmaram que esperar em Deus nunca é perda, mas vitória. A colheita era tão grande que não cabia mais no celeiro pequeno do sítio. E pela primeira vez na vida, Antônio precisou pedir ajuda aos vizinhos. Todos ficaram maravilhados com a abundância que viram naquele lugar, pois conheciam bem a luta daquele casal que nunca perdeu a fé em Deus. Enquanto enchiam cestos e mais cestos, Rosa repetia com gratidão pura: quando Deus decide agir, nada pode impedir o milagre de acontecer. E essas palavras ecoavam como testemunho vivo do poder divino. A notícia da colheita abençoada se espalhou por toda a região rapidamente. E muitos vinham até o sítio para ouvir a história do milagre florescido ali. Antônio contava cada detalhe com humildade, apontando sempre para Deus, dizendo que tudo aconteceu no tempo perfeito determinado pelo Senhor. Rosa compartilhava palavras de fé que tocavam os corações de todos, lembrando que Deus nunca atrasa, Ele apenas trabalha em silêncio profundo, preparando bênçãos maiores do que podemos pedir ou imaginar na vida. O sítio, antes simples e silencioso, agora transbordava alegria e vida, como se cada canto contasse a história da fidelidade de Deus ao casal. Tico e Esperança, sempre ao lado, circulavam felizes pelo novo cenário, participando daquele momento como parte essencial da jornada vivida. Antônio e Rosa sentavam-se à varanda ao fim de cada dia abençoado,
olhando para o campo transformado que antes parecia sem esperança, e sentiam o coração transbordar de gratidão pela bondade do Senhor. Com o tempo, aquele milagre se tornou um lembrete eterno para o casal, mostrando que Deus nunca esquece da semente plantada com fé sincera. Eles aprenderam que o silêncio de Deus não é demora, é preparação, e que cada oração feita no vale recebe resposta no tempo do céu. Antônio e Rosa envelheceram juntos contando essa história com alegria, ensinando a todos que o tempo de Deus nunca falha, pois é perfeito, e que confiar no Senhor é sempre o caminho mais seguro e abençoado. O filho caiu de joelhos diante da mãe emocionado, como se todo o peso dos anos viesse à tona de repente. Dona Áurea segurou seu rosto entre as mãos trêmulas, sentindo ali a resposta de cada oração derramada. Ela não perguntou por onde ele tinha andado, nem porque demorou tanto para voltar para casa. Apenas repetia: Deus te guardou, meu filho. Eles entraram juntos na casa simples e acolhedora, onde cada objeto parecia carregar memórias antigas. O filho olhou ao redor com um nó na garganta, lembrando-se de tudo o que havia deixado para trás. Eu falhei tanto, mãe, ele murmurou arrependido. Mas Dona Áurea tocou sua mão com ternura profunda e disse: o tempo de Deus cura todas as falhas. Sentaram-se à mesa, iluminados pela luz suave. E ele contou sobre as dificuldades que enfrentou. Falou de noites frias e momentos de desespero, de portas fechadas e caminhos sem direção. Mas também contou que algo sempre o sustentava, como uma voz suave dizendo para continuar caminhando. Era a fé da mãe o guiando sem que ele soubesse. Dona Áurea ouvia em silêncio, com o coração pleno, pois reconhecia ali o agir amoroso de Deus. Nenhuma lágrima derramada havia sido em vão. Nenhuma oração deixará de tocar o céu. Ela segurava a mão do filho como quem segura um milagre, sentindo a presença de Deus preenchendo o ambiente. O impossível estava bem ali diante dela. Quando o filho terminou de contar sua jornada, sentiu como se finalmente pudesse respirar aliviado. Aquele lar simples tinha um calor que o mundo não dava, um abrigo que dinheiro algum poderia oferecer. Dona Áurea sorriu com ternura e disse calmamente: você voltou no momento certo, meu filho. E ele entendeu que Deus tinha guiado seus passos. Os vizinhos logo souberam da boa notícia, e muitos foram visitar Dona Áurea com alegria. Todos queriam ver o retorno tão esperado, fruto de uma fé que nunca se deixou abalar. O filho era recebido com abraços e bênçãos, e percebia o quanto a comunidade o amava. Era como voltar a um lugar preparado por Deus. À noite, quando o vilarejo já estava em silêncio, Dona Áurea e o filho se sentaram na varanda. Olharam juntos para o céu estrelado acima, sentindo uma paz que nenhum dos dois explicava. Ele recostou a cabeça no ombro da mãe, como fazia quando era apenas uma criança. E ela agradeceu ao Senhor pela promessa cumprida. O filho então falou com voz suave e sincera: mãe, por muitas vezes quase desisti de viver. Dona Áurea apertou sua mão com força amorosa, enquanto lágrimas discretas escorriam por seu rosto. Ela sabia que a dor dele era real e profunda, mas também sabia que Deus jamais o abandonara. Você está aqui, meu filho. Isso já é vitória. Com o passar dos dias, ele foi se recuperando, sentindo sua alma ser restaurada pouco a pouco. O lar que antes parecia vazio ganhou vida nova, com risos, conversas e o som da esperança. Dona Áurea o ajudava em tudo pacientemente, sempre lembrando que Deus faz tudo no tempo certo. E seu filho absorvia cada palavra com gratidão. Certa manhã, enquanto caminhavam pela horta juntos, o filho olhou para o horizonte com olhos brilhantes. Eu quero recomeçar, mãe, começar de verdade. Ela sorriu como quem já esperava por aquilo. Muito bem, meu filho, Deus honra quem tenta. E naquele momento ele sentiu força dentro de si, uma força que não sentia havia muitos anos. Ele começou a ajudar nos trabalhos do dia, revivendo antigas habilidades esquecidas. A terra parecia receber suas mãos com carinho, como se reconhecesse quem havia partido. Dona Áurea observava com orgulho silencioso, sabendo que Deus estava restaurando tudo. Era como ver um jardim florescendo outra vez. Alguns dias depois, enquanto varriam o quintal, o filho parou e olhou para a mãe com emoção. Mãe, eu quero servir a Deus com minha vida. Essas palavras fizeram o coração dela vibrar. Ela segurou o rosto dele como quando era menino, e disse:
essa é a decisão mais bonita de todas. E juntos agradeceram a Deus naquele instante. O filho passou a frequentar a igreja do vilarejo, onde foi recebido com carinho e compreensão. Seu testemunho tocou muitos corações ali, pois todos sabiam do sofrimento que ele viveu. E ao ouvir sua história, muitos foram fortalecidos, lembrando que Deus nunca abandona os seus. A fé da comunidade aumentou por causa dele. Com o tempo, ele se tornou um homem renovado, cheio de esperança e vontade de recomeçar. Nunca esquecia das palavras da mãe, nem das noites em que ela orava por ele. Dizia que sua vida era prova viva do amor divino, e que o tempo de Deus sempre surpreende. Seu coração agora respirava paz verdadeira. E todas as tardes, mãe e filho se sentavam juntos, para ver o sol se esconder atrás das montanhas. Dona Áurea segurava a mão dele com doçura, sentindo que Deus havia cumprido sua promessa. O filho, por sua vez, sorria em silêncio profundo, sabendo que sua volta não foi coincidência. Foi o tempo perfeito de Deus se revelando. Os dias seguiam tranquilos no pequeno vilarejo, e Dona Áurea sentia seu coração cada vez mais leve. Ela sabia que Deus havia costurado tudo com perfeição, unindo cada peça da história no momento certo. O filho agora caminhava ao seu lado com firmeza, mostrando que o amor de Deus restaura qualquer vida. Era como reviver um sonho que nunca acabou. Certa manhã, enquanto preparava o café, Dona Áurea ouviu o filho cantarolar baixinho. Era um hino antigo que ela mesma ensinara. Um cântico que falava sobre confiar no Senhor. Ela sorriu ao perceber a mudança profunda nele, como se aquele canto revelasse uma nova alma. Deus estava moldando tudo com cuidado divino. O filho acordava cedo todos os dias agora, ajudando a mãe nas tarefas do sítio com alegria. A cada gesto, mostrava sua transformação interior, um coração que havia sido alcançado pelo céu. Dona Áurea o observava com gratidão silenciosa, sentindo que Deus havia devolvido mais do que pediu. Havia devolvido um filho renovado e fortalecido. Os vizinhos continuavam visitando com frequência, pois o testemunho daquela família os inspirava. Muitos buscavam conselhos com Dona Áurea, querendo entender como manter a fé na espera. Ela sempre respondia com paciência e mansidão. Deus nunca atrasa, meus filhos, nunca. E suas palavras eram bálsamo para muitos corações. Num fim de tarde especialmente silencioso, o filho chamou a mãe para uma caminhada. Eles seguiram juntos pela estrada de terra, sentindo o vento leve tocar seus rostos. Durante o caminho, ele disse emocionado: Mãe, Deus me trouxe de volta não só para casa, mas para o propósito que Ele tem para mim. Aquela declaração encheu Dona Áurea de alegria, pois ela sabia que Deus estava moldando o futuro dele. Eles caminharam até a velha árvore do sítio, onde tantas vezes haviam descansado no passado. Ali, sentaram-se lado a lado em silêncio suave, permitindo que a presença de Deus os envolvesse. Era um momento de pura paz espiritual. Depois daquele dia, algo diferente aconteceu. O filho passou a ensinar jovens da comunidade, mostrando que sempre há um caminho de volta. Ele contava sua história com sinceridade profunda, ajudando outros a reencontrar esperança. Era como se Deus tivesse dado nova missão, e ele a cumpria com dedicação e amor. Dona Áurea observava tudo com olhos brilhantes, percebendo como Deus transforma a dor em propósito. Cada passo do filho era prova do cuidado divino, uma obra construída no tempo perfeito do Senhor. Ela nunca imaginou que sua espera daria tantos frutos. Mas Deus sempre surpreende aqueles que confiam. Era impossível não se emocionar ao ver isso. O vilarejo se fortalecia com aquele testemunho, e muitos começaram a frequentar a igreja novamente. O pastor dizia que Deus havia usado a história deles como uma luz em meio às dificuldades da comunidade. E todos reconheciam a fidelidade divina em cada detalhe, pois só Deus poderia restaurar tanto assim. Era um renovo coletivo de fé e esperança. Numa noite estrelada, o filho pediu para orar, e naquela oração entregou sua vida a Deus. Agradeceu pela mãe, por cada lágrima dela, e por nunca ter desistido de acreditar nele. Dona Áurea chorou ao ouvir suas palavras sinceras, sabendo que estava testemunhando um milagre vivo. Era a recompensa de anos de fé inabalável. Os meses passaram e a transformação continuou, com o filho crescendo em sabedoria e força. Ele aprendeu a trabalhar novamente com alegria,
vendo a mão de Deus em cada pequena conquista. Dona Áurea se sentia rejuvenescida por dentro, pois sua fé havia atravessado as tempestades. E agora colhia os frutos da esperança paciente. Certo dia, durante o culto da igreja, o pastor pediu que o filho desse um testemunho. Ele subiu ao púlpito com passos tranquilos, carregando no peito uma história de redenção. Falou sobre quedas, medos e recomeços, mas principalmente sobre o amor de Deus. O silêncio da igreja era cheio de emoção. Ao terminar seu relato cheio de sinceridade, muitos se levantaram emocionados para abraçá-lo. Alguns choravam por sentirem que Deus falará com eles. Outros sorriam ao ver a força da restauração. Dona Áurea observava tudo com coração grato, sabendo que Deus estava usando seu filho. O impossível havia se tornado testemunho. Depois daquele culto inesquecível, a vida deles recebeu ainda mais propósito. O filho começou a ajudar em projetos da igreja, levando palavras de consolo a quem sofria. Dona Áurea sempre o apoiava com entusiasmo, vendo nele um homem completamente novo. O tempo de Deus realmente havia florescido. Com o passar das semanas, o filho decidiu estudar, querendo compreender mais sobre a fé que o salvou. Ele lia a Bíblia com profundidade e atenção, buscando entender cada ensinamento de Cristo. Dona Áurea sorria ao vê-lo tão dedicado assim, pois via a mão de Deus moldando seu futuro. Era uma nova etapa começando com esperança. Um dia, sentados na varanda ao entardecer, o filho disse que sentia um chamado especial. Ele acreditava que Deus o queria mais longe, levando sua história para ajudar outras vidas. Dona Áurea ficou emocionada ao ouvir aquilo, percebendo que Deus ampliava o plano. E ela sabia que não poderia segurá-lo ali. Embora sentisse o peso da saudade futura, ela também compreendia o propósito divino. Vá, meu filho, onde Deus te enviar, disse. Seu coração estava cheio de amor e coragem. O filho abraçou a mãe com força agradecida, prometendo voltar sempre que pudesse. E ambos confiaram no cuidado do Senhor. Nos dias seguintes, ele se preparou com zelo, arrumando suas poucas coisas com atenção. A comunidade o apoiava com alegria sincera, agradecida por tudo o que ele havia feito ali. O pastor orou por ele em frente à igreja cheia, pedindo proteção e direção divina. Foi um momento de fé e comoção. Na manhã de sua partida, Dona Áurea acordou cedo, sentindo uma mistura de paz e saudade. Preparou o café com carinho redobrado, como fazia quando ele era apenas um menino. Eles sentaram juntos em silêncio sereno, sabendo que aquele era o tempo certo de Deus. Não havia tristeza, apenas gratidão. Quando ele finalmente seguiu pela estrada, Dona Áurea ficou observando-o até sumir da vista. Seu coração não estava vazio, mas cheio de fé. Ela sabia que Deus continuaria guiando seu filho, assim como guiara seu retorno tão milagroso. E com um sorriso, ela murmurou em oração: o tempo de Deus nunca falha, nunca. Se esta mensagem falou ao seu coração hoje, lembre-se, o tempo de Deus nunca falha. Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê, e cada promessa dele se cumpre na hora perfeita. Agora me conta aqui nos comentários, qual parte dessa palavra mais tocou você? Quero muito ler o seu testemunho e orar pela sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e continue fortalecendo sua fé todos os dias.